Fala galera do mundo da NBA, aqui quem fala é o Dudu Rocha e esse é o segundo vídeo de uma série de 4 vídeos em que eu vou analisar as franquias da NBA uma por uma e o futuro delas nas próximas temporadas. E se você ainda não tiver assistido o primeiro vídeo, corre lá que ainda dá tempo. Eu falei sobre os últimos 8 colocados da Conferência Oeste e nesse vídeo eu vou falar sobre os 7 primeiros colocados. Então, roda a vinheta. Bem, as franquias são Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies e o grande campeão Denver Nuggets. Mas antes de tudo, você já está inscrito no canal? Já deu o like, já ativou as notificações? Isso ajuda muito. Espero que você já tenha feito isso. Se não tiver feito ainda dá tempo. Então, por favor, obrigado. Começando pelo um dos maiores campeões da história da NBA, Los Angeles Lakers. Eles terminaram em sétimo colocado no play-in na temporada passada, devido a alguns reforços que eles tiveram em algumas trocas com o Wizards e com o Minnesota Timberwolves, que eles conseguiram o Hachimura, que também é um ótimo jogador, conseguiram também o D'Angelo Russell, que foi uma ótima adição, jogou muito bem na série contra o Golden State, um dos principais motivos para eles irem para a final, mesmo sendo varridos lá, acho que não perdem o mérito de estar ali, porque foram um time que acho que tiveram em 13º por uma grande parte do início da temporada, mas depois do All-Star eles foram o melhor time da NBA com o melhor recorde de vitórias possível, porque Anthony Davis e LeBron James já provaram que com qualquer tipo de ajuda eles podem chegar lá, provaram isso em 2020, tanto algumas pessoas não contando como sendo a bolha, algumas pessoas não contam, mas eu acho que é um título da NBA, teve MVP das finais. As pessoas só fazem isso mesmo para tentar desmerecer o que o LeBron está construindo. Aquelas pessoas que falam que o Michael Jordan é o melhor da história e pronto, acabou, ponto. Acho que tem discussão aí, depois daquele título, o quarto título do LeBron. E naquele ano eles provaram que podem ainda, mesmo com a idade do LeBron, o Anthony Davis ainda tem bastante futuro na NBA, um dos melhores jogadores defensivos que a NBA está vendo agora jogar. Teve uma ótima série contra o Golden State e realmente não deixou o Memphis jogar. Foi a pedra no sapato do Memphis na primeira rodada. Também foi um 4-2, assim como o Golden State. Eu acho que eles não devem levar em consideração a varrida contra o Denver Nuggets, que eu acho que era realmente um time insuperável naquele momento. E tem que continuar com a joia rara deles, Austin Reeves, que provavelmente é o futuro. Não podem trocar o Austin Reeves por qualquer coisa, por nada. E eu acho que realmente não vou fazer isso. Depois que o LeBron sair, e com certeza vai sair para jogar com o filho dele, a não ser que ele vá para o Lakers, que acho que é meio improvável, o Austin Reeves é o próximo rosto do Los Angeles Lakers. E se conseguirem cruzar um caminho, o LeBron ajudar o Reeves com esse futuro dele, continuar jogando bem como ele jogou contra o Golden State, o Anthony Davis continuar no Lakers, eu acho que o futuro deles ainda tem alguma coisa preciosa por aí. Agora sobre o Golden State Warriors. Terminaram em sexto lugar na temporada passada. Foram eliminados na segunda rodada, mesmo com o Curry fazendo tudo que ele podia fazer. Infelizmente fomos eliminados, não dá pra jogar só um jogador em um time, onde é 5 contra 1 não dá pra ganhar. Ele até fez 5 contra 1 5 contra 2, porque o Kevin Looney também jogou bastante, teve 2 ou 3 jogos de 20 rebotes. E 5 contra 2 contra o Kings, conseguiram avançar. E no 5 contra 1 contra o Lakers ele não conseguiu. Mas ele ainda é top 2 ou 3 melhores jogadores da NBA nesse momento. Sem discussão, todo mundo deve concordar com isso. Acho que alguns põem o Jokic, o Giannis, Devin Booker teve um ótimo playoff também. Ou alguns podem pôr o LeBron, mas tudo bem. Falando sobre essa off-season, reforçaram o maior ponto fraco do Golden State. Mesmo perdendo o Jordan Poole, que poderia ser o futuro da nossa franquia, o Golden State, reforçaram o principal problema, que era o banco. Sempre que o Curry saía, sempre que o core principal da dinastia saía, que era o Curry, Draymond Green, Klay Thompson,
o time perdia muitos os poderes dele e acabava perdendo normalmente os jogos por causa disso, porque o Curry foi descansar por mais de 2 minutos e o time levava uma run de 10 pontos e o Curry depois não conseguia fazer os 70 pontos necessários para conseguir ganhar o jogo sozinho. E por quê? Porque não tínhamos aquele jogador que organizava o banco, mesmo o Jordan Poole às vezes sendo um sexto homem que realmente ajudava, como fez na temporada regular, jogou bastante bem em alguns jogos quando vinha de titular ou vinha de sexto homem, na maioria das vezes. Mas com o Chris Paul, um dos melhores armadores de todos os tempos, eu acho que esse Tracy Jackson Davis, que foi a 57ª escolha do Golden State nesse draft, vai ser um ótimo jogador, totalmente rim runner, enterrado, não tenta bola de 3 nenhuma vez. O Jonathan Kuminga, com a ajuda do Chris Paul, vai ser também ótimo, porque é um jogador experiente, tem muita coisa para ensinar, e com os nossos jogadores mais novos como ele e o Moody, eu acho que ele pode ajudar. Como ele realmente impacta muito bem positivamente em todos os times que ele entra, eu acho que ele não deve ser titular, porque com 2 armadores que nós temos ele não deve ser titular, então ele veio mesmo para melhorar o banco do Golden State. E um dos melhores de todos os tempos nessa posição, enquanto ele estava no seu prime ainda, era o Chris Paul, jogadores mais inteligentes que estão na NBA, e vamos ter um dos 2 melhores jogadores mais inteligentes, Draymond Green e o Chris Paul. Então eu acho que o Golden State só precisa de mais uma peça, que é um jogador mais alto, tanto para vir do banco do Kevin Looney, que eu acho que não devia ser algum jogador melhor do que o Looney, para ter aquela presença de garrafão, porque nosso time é bem baixo quando está de titular, com Curry e Thompson, Andrew Wiggins e Draymond Green são bastante baixos em relação ao Kevin Looney, então a média não fica muito alta. Por isso, normalmente perdemos contra times mais altos, como foi contra os Los Angeles Lakers, que eles eram mais altos e ganharam por aí mesmo, porque eles iam para cima, não tinha ninguém para defender o LeBron com a força que ele tinha, Anthony Davis com a força que ele tinha. E acho que se a gente conseguir um jogador que pontue bastante bem na área pintada do garrafão, o Golden State vai ser um dos principais contenders para o título no próximo ano. Agora sobre o 5º colocado na Conferência Oeste, Los Angeles Clippers, que infelizmente caiu para o Phoenix Suns do Kevin Durant, Devin Booker e Chris Paul na primeira rodada do playoff passado. E mesmo com o Russell Westbrook botando nos ombros o time e carregando a maioria das estatísticas do time, jogando realmente que ele não jogou pelo Lakers nessa temporada, na última, foi para os playoffs pelo Clippers, conseguiu jogar muito bem, mas eu acho que o time devia parar de esperar Paul George e Kawhi Leonard voltarem. Quando voltam, jogam bem. Quando acho que estavam saudáveis, levaram uma virada em 2020 para o Denver Nuggets. Tava 3-1, levaram 4-3 do Denver, que quebrou o coração da maioria dos torcedores, porque aquela foi a última vez que eles estiveram saudáveis e realmente contestaram pelo título, porque Kawhi Leonard, quando voltou nessa temporada, realmente pegou um jogo do Phoenix na casa do Phoenix, e aí todos falaram o melhor jogador possível, não tem ninguém que pare ele, LeBron tem medo dele, todo mundo tem medo dele, mas lesionou de novo, Paul George lesionado de novo, então eu acho que o Clippers não tem que ser um rebuild, porque eles ainda podem trocar o Kawhi e o Paul George por outros bons jogadores para ajudar o Russell Westbrook, que eu acho que não devia sair do Clippers. E é isso. Ou eles vão trocar, ou vão continuar esperando e perder mais tempo, ou eles trocam o Kawhi e o Paul George por 50 picks de primeira rodada por algum time, pro Jazz, por exemplo. Imagina o Kawhi e o Paul George no Jazz, mas acho que eles não vão ser trocados ao mesmo tempo. Eu acho que pelo menos o Paul George devia sair, e acho que ele quer sair, mas os dois realmente não deram certo juntos, estão sempre lesionados. Quando um está lesionado, o outro joga, ou quando os dois estão juntos, o time não está naquele momento do big stage que eles falam, não estão no momento dos playoffs, quando os dois são saudáveis, e quando está nos playoffs, ou algum está lesionado, ou os dois são lesionados, e eles tiveram que optar pelo Russell Westbrook como sendo o melhor jogador do time. Depois o Red Jackson sair, que era
Também mais ou menos um bom jogador, não vou falar que era um ótimo jogador, nível 8. Não, ele foi pro Denver, foi campeão pelo Denver até. E eu acho que é isso pro Clippers. Ou eles sabem o que eles vão fazer, eu acho que eles têm que parar de pensar o que vai acontecer quando os dois estiverem saudáveis, porque já foram 3, 4, 5 temporadas quase e realmente não vimos isso. Então acho que só está desperdiçando o presente da franquia. Deviam pensar um pouco mais no futuro, já que estão ficando velhos, podem ser trocados ainda enquanto ainda podem ser trocados por coisas valiosas, jogadores valiosos, ou mais novos, ou picks, ou jogadores veteranos também. Eu não sei muito o que esperar do Clippers para esse futuro. Agora falando sobre o quarto colocado do Oeste, Phoenix Suns. Mas antes disso, escreve aí nos comentários o que você está achando da minha análise dos 3 times que vieram e dos próximos 4 que eu vou falar. Escreve nos comentários que eu prometo que eu vou responder. E fala se você discorda, se você concorda com o que eu estou falando, ou a gente pode ter uma boa conversa aí. Então, agora falando mesmo do Phoenix, Bradley Beal foi. Não, foi do Washington pro Phoenix e o Chris Paul foi do Phoenix pro Washington, pro Golden State. E agora sem Chris Paul, eu acho que esse time não vai dar certo, porque o Chris Paul quando chegou foram de um time que ficou em 13º, 12º, para um time que ficou em segundo, porque ele foi lá para encaixar as peças, aquele jogador que impacta ofensivamente e positivamente no time. E agora tem 3 jogadores que vão pontuar. E como eu falei no jogo passado, não, no vídeo passado, que deviam ter 2 bolas pro Kyrie Irving e pro Luka Doncic jogarem, agora vão ter que ter 3 bolas pro Kevin Durant, Devin Booker e pro Bradley Beal jogarem. Bradley Beal não tá jogando como acham que ele tá jogando, acho que ele não pontua mais de 30 pontos por jogo há 3 ou 4 temporadas, também se lesionou e por isso acho que esses números desceram um pouco. Se ele voltar bem, acho que ele não vai jogar de armador principal, vai ser o Devin Booker. E o Devin Booker sim é um dos melhores jogadores da NBA agora. Também o Kevin Durant é o Kevin Durant, não tenho que explicar porque que ele é um dos melhores. Devin Booker teve uma das melhores corridas dos playoffs nesse ano. Teve média de 30 pontos e 80% de aproveitamento por sei lá quantos jogos, dias. E eu acho que é isso. Eles têm que organizar esse time. O Devin Booker deve ser o armador principal, mas eu não vejo o Devin Booker passando a bola, jogando como ele está jogando. Ele devia pensar mais no time, eu sei, mas não sei se isso vai acontecer. Kevin Durant é um jogador que já provou que pode passar esse bastão para outros jogadores, como fez no Phoenix Suns não, no Golden State Warriors. Deixou a bola com o Curry, deixou a bola com Klay Thompson e assim foram campeões 2 vezes e mesmo assim ele conseguiu o Finals MVP das 2 temporadas. Então ele acha que ele não é um jogador egoísta, muito pelo contrário, é um jogador meio altruísta, mas Bradley Beal não acho que é o jogador que eles precisavam. Não melhorou em nada os aspectos negativos do Phoenix e realmente reforçaram, vão fazer, não sei se eles vão conseguir pontuar tanto os 3 jogadores, alguém vai cair de produção, pode ter certeza. Não sei se o Phoenix vai ter uma boa temporada, porque falando assim, eles parecem que tem um elenco de All-Star, com Bradley Beal, também tem o DeAndre Ayton, que deve continuar, Kevin Durant, tem... não consigo lembrar agora o nome do outro titular. Eles perderam o Michael Bridges também, que agora é o melhor jogador da Conferência Leste. E não deviam ter feito isso, pelo que a gente viu. E agora estão aí com 3 jogadores que pontuam muito bem. São ótimos criadores de espaço, conseguem fazer e pontuar muito bem. Fazer as jogadas e pontuar muito bem. Só resta esperar para ver. Eu acho que não é um bom fit no Phoenix Suns. Eu acho que continuam precisando daquele armador e daquele jogador mais... daquele profundidade no banco que eles não tiveram em 2021, em 2022 e agora com o Bradley Beal tem menos ainda em 2023. Sacramento Kings, grande surpresa da última temporada. O time com a maior seca da história sem ir para os playoffs agora é do Charlotte Hornets, porque o Kings finalmente conseguiu ir para os playoffs com o coach Mike Brown, que era assistente técnico do Steve Kerr no Golden State.
foi pro Sacramento e realmente mudou aquela cidade, foi o técnico do ano. Também com ótimos jogadores, De'Aaron Fox, melhores da NBA agora. Domantas Sabonis, que ficou um pouco no bolso do Kevin Looney naquela, naqueles playoffs de 2022-23. E sobre o Malik Monk, eu acho que ele é um ótimo jogador, ele devia continuar, tem autoridade, é um jogador que pode pontuar. Estava no Lakers, acho que no início da temporada, e acabou indo para Sacramento e realmente ajudou o time. Foi motivo das duas vitórias, das 3 vitórias do Sacramento contra o Golden State, foi o Malik Monk e o De'Aaron Fox. De'Aaron Fox no clutch realmente não tem como você parar. Pode pôr o Gary Payton no prime dele, do Seattle Supersonics, acho que não tem como parar. Ele é o primeiro jogador da história a receber o prêmio de jogador clutch do ano. Também é o primeiro ano do prêmio, mas acho que ninguém ninguém melhor para receber esse prêmio do que De'Aaron Fox, que realmente foi a pedra do sapato do Golden State naquela série de playoffs. E eu acho que o Kings não devia se reforçar no elenco principal e sim reforçar o banco, assim como o Phoenix devia fazer. Porque quando o banco entrava, o Golden State, mesmo com o banco não tão melhor assim do que o banco do Kings, eles realmente sobressaíam ao banco do Kings, faziam mais pontos e pela primeira vez posso falar que o banco do Golden State ajudou o Golden State naquela série, porque o banco do Kings, quando saía Sabonis, não tinha ninguém para pegar os rebotes que o Kevin Looney pegava, então era 20 rebotes toda noite. O Stephen Curry, quem marcava o Stephen Curry ali, acho que era o Davion Mitchell, e ele vinha do banco, mas quando ele devia ter vindo de titular, e se viesse alguém do banco não ia conseguir marcar o Curry, tanto naquele jogo 7, ninguém na história também ia conseguir marcar o Curry, 50 pontos, até então um recorde em um jogo 7, 50 pontos. E eu acho que é isso, o Kings tem que reforçar a presença de garrafão no banco e a armação também no banco. Tem ótimos jogadores, tem jogadores novos e ofensivos, bons ofensivamente. O Kevin Huerter ficou um pouco ofuscado na última série. É aquele jogador que é um shooter, que não conseguiu chutar muito bem na série contra o Golden State. E esse foi o fator principal, eu acho, para o Golden State conseguir ganhar aquela série. Porque teve alguns momentos que realmente parecia que o Kings, nas vitórias em que o Kings teve, realmente parecia que o Golden State não ia poder fazer nada. Porque o Kevin Huerter jogou bem, o Malik Monk jogou bem, o De'Aaron Fox jogou realmente incrivelmente bem. Eu acho que foi um dos top 10 jogadores daquele playoff. Uma ótima surpresa pro torcedor do Kings. E é isso, reforçar o banco, tanto na armação, tanto no garrafão. Eu acho que o futuro deles é brilhante e podem contestar títulos aí pela frente. Agora, Memphis Grizzlies, segundo colocado da Conferência Oeste, que tinha Ja Morant naquela época ainda, não vai estar nos primeiros jogos dessa temporada, por causa dos incidentes fora de quadra. Mas ele, quando está jogando, ele é um jogador extremamente talentoso, um ótimo jogador mesmo, dos melhores da liga. Teve na corrida para MVP, eu acho, desse ano, por algumas rodadas na NBA. E tem Jaren Jackson Jr., ótimo jogador defensivo, e agora a adição perfeita, 100% que eles precisavam era Marcus Smart. Um ótimo armador, não é um armador top de linha, mas é o melhor armador defensor da NBA. Ganhou em 2021-22 o prêmio de defensor do ano. E qual outro jogador ganhou 22-23? Jaren Jackson Jr. Então eles têm os últimos 2 jogadores defensivos do ano. Um na armação e outro como, eu acho que é a posição 4, ele é a posição 4, power forward. Então a defesa do Memphis vai ser implacável. Eu espero, não sei se eu espero, porque Golden State, mas o Memphis realmente tem um futuro. Se Ja Morant se comportar fora de quadra, agora não tem mais aquele Dillon Brooks, aquele jogador que não é um bom jogador, mas também não é um jogador horrível. Ele consegue desempenhar bem, mais ou menos bem, o que lhe é pedido, mas provocar o LeBron, realmente só os burros fazem isso, e ele provou que era burro, e agora saiu do Memphis, provavelmente vai para algum time, acho que ele pediu 12 milhões
pros times, para ele poder ir para aquele time, e um jogador como aquele que só arranja confusão, que não é um pontuador nato, só tem uma boa defesa. Ele foi ao NBA Defensive, eu acho. Acho não, foi mesmo. Também era um ótimo jogador defensivo, mas agora trocaram pelo Marcus Smart. Não vejo problema nenhum com isso. Dillon Brooks pelo Smart é a melhor coisa possível. É quase um roubo. E agora? Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart. Eu duvido que eles não fiquem em segundo ou primeiro na próxima temporada de novo. Agora eu vou falar sobre o grande campeão da temporada passada, Denver Nuggets. Mas voltando um pouquinho, falando sobre Memphis ainda, eu acho que é ótimo ser um trash talker, é isso que traz a audiência, aquele amor ao jogo, aquela provocação depois de fazer uma enterrada, uma bola de 3 na cara do outro, como o Dillon Brooks fez com o LeBron e como o time inteiro do Memphis faz. Mas eu acho que antes disso você tem que tentar pelo menos passar da segunda rodada dos playoffs para poder falar alguma coisa, e não é isso que eles estão fazendo. Tem que ganhar alguma coisa, tem que ter alguma autoridade, como o Draymond disse, e não é isso que o Memphis apresenta. Então tem que calmar um pouquinho, tirar um pouco dessa marra e jogar com o talento que eles realmente têm. Mas agora sim, sobre o Denver Nuggets, eu acho que o time que não vai fazer alterações, a não ser os free agents que podem sair por melhores contratos, é o Denver Nuggets. Nikola Jokic, Jamal Murray, Kevin Porter, Aaron Gordon, KCP. Que time bem feito, que time, todas as pontas estão amarradas. Qualquer coisa que você falar que eles precisam, eles têm. O Denver Nuggets foi o campeão da NBA, 4-1, quase varrendo o Miami Heat, que vinha de ótimos playoffs também, com o Jimmy Butler jogando bem, o Bam Adebayo jogando bem. E eles conseguiram, simplesmente quase varreram esse time, que passaram por Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum e Jalen Brunson na mesma temporada de playoffs. Chegaram lá 4-1. Por quê? Nikola Jokic, de jogadores mais inteligentes que já passaram pela NBA, o pivô mais inteligente, pode ter certeza, o melhor pivô passador da história da NBA. Podem falar Arvydas Sabonis, o pai dos Sabonis, mas eu acho que ele está revolucionando a posição de pivô. O Nikola Jokic já foi 2 vezes MVP, já com esses títulos individuais ele já se põe entre os grandes da história da NBA, assim como o Giannis Antetokounmpo, que tem os mesmos ganhos individuais que ele, os dois MVPs, Finals MVP, e o título da NBA, não carregando o time, porque tanto o Giannis tinha o Chris Middleton e tinha o Jrue Holiday. O Nikola Jokic também tem seus capangas, e ótimos capangas. O Jamal Murray acho que teve média de 28 pontos em uma eficiência ótima, incrível para um jogador como aquele. Ele teve média de 50, 40, 90, eu acho, nas finais de conferência contra o Lakers, jogando um absurdo. Realmente um jogador muito bom, top 5 naqueles playoffs, jogou muito e provou que quando não está lesionado, quando ele chega, ele, assim como em 2020, dá trabalho, e em 2026 não foi diferente. Deu tanto trabalho que ninguém conseguiu segurar aquele Denver Nuggets, que mesmo com quem foi o Kevin Porter Jr. não jogou bem contra o Miami, mas os outros jogadores compensaram tanto isso que não foi necessário. Ele não acabou sendo o vilão, porque provavelmente se eles perdessem o Kevin Porter por não jogar aquilo que ele jogou na temporada regular nas últimas séries de playoff, ele seria o vilão, mas acabou não sendo. Queridinho da torcida, todo mundo gosta de uma história de superação, como é o caso do Jamal Murray, como é o caso do Jokic, que veio da 41ª, enquanto passava 41ª posição do draft, enquanto ele estava sendo anunciado, estava passando comercial da Taco Bell. Não faz sentido nenhum se a gente for ver onde ele chegou agora na NBA. E a Sérvia tem ótimos jogadores, já trouxe alguns jogadores bons para a NBA, e esse é o primeiro que desponta assim. E eu acho que eles não vão fazer nenhuma troca, acho que eles não deviam mudar. Quando você ganha NBA, você não muda. O Golden State, por exemplo, mudou muito, perdeu os seus principais jogadores no banco. E qual foi o problema do Golden State? O banco nessa temporada. E é isso, não deviam mudar. Se trocar alguém, tem que trocar por alguém melhor ou tão bom quanto, mas os jogadores deviam continuar.
Nikola Jokic, Jamal Murray, Kevin Porter, KCP, Aaron Gordon e o Christian Brown, além do Jeff Green também. O rookie Christian Brown, não faz sentido o que ele fez, sendo o rookie, veio de uma temporada ótima, ganhou um jogo pro Denver Nuggets e é aquela coisa tipo, não faz sentido, igual o Jordan Poole tava vindo do Golden State, como assim o Golden State que estava numa dinastia conseguiu um jogador tão bom que parece que veio da primeira escolha, né? Não faz sentido. Acabou sendo trocado o Jordan Poole, espero que não seja esse o futuro do Christian Brown e que ele possa seguir, continuar com o Denver Nuggets e performar como ele performou nos playoffs, e espero que o Denver Nuggets continue jogando bem, que a competitividade do Oeste continue sendo essa, porque é a conferência mais competitiva nesse momento, 100% de certeza. Todos os times têm algum jogador ótimo, ou bom, ótimo para cima, e os 6, 7 primeiros times têm super estrelas de nível, calibre histórico, como o Jokic, como o Curry, como o LeBron James, como o Kevin Durant, como o Kawhi Leonard. Todos esses jogadores estão em uma conferência, então o próximo ano vai ser ótimo de assistir a Conferência Oeste. Bem, essas foram as minhas considerações sobre o Oeste, que vai ser realmente muito divertido de assistir na próxima temporada. Com tantos jogadores bons assim, vai realmente ser muito, muito divertido assistir os playoffs e a temporada regular. O Smart veio pra cá, pra esse lado também, esqueci de falar isso, que vai ser pedra no sapato pra maioria dos armadores. Temos De'Aaron Fox, temos Stephen Curry, temos Ja Morant, que são ótimos armadores, e agora vamos ter o melhor defensor possível para eles aqui, para jogar com a gente 3, 4 vezes por temporada, porque não vai ser muito bom. Bem, é isso. Se você não concorda com alguma análise que eu fiz sobre algum time, pode escrever nos comentários, a gente pode ter uma conversa sobre isso, a gente pode falar sobre isso. Se você tiver alguma outra consideração, alguma coisa que você acha que eu devia ter acrescentado sobre cada time, pode escrever nos comentários também. É sempre muito bem-vindo a sua opinião. E deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. E na próxima parte vamos falar sobre o Leste, que também está bastante stacked, também tem ótimos times que podem disputar, talvez o Damian Lillard indo para lá. Se for isso, eu acho que se for para o Miami, acabou aquela conferência. Mas essas opiniões só ficam no vídeo 3 e no vídeo 4. Então é isso. Conto com vocês aqui na próxima semana e valeu!